Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre as medidas padronizadas, que são as medidas que têm uma medida exata, uma medida padrão, certo? Mas, crianças, o que é então medir? Alguém sabe? Medir significa comparar grandezas de uma mesma natureza, sendo o resultado de cada medição expresso por um número e uma unidade de medida. E por falar em medidas, hoje eu trouxe para vocês um Você Sabia? Você sabia que a girafa é o maior animal terrestre que existe? Isso mesmo, a girafa é o maior animal terrestre que existe, certo? A girafa ela é um mamífero. É o mamífero mais alto que existe na Terra. A girafa pode atingir, em média, 4 metros de altura. Por ser desse tamanho tão grande, certo? Até 4 metros. Não significa que a girafa tem 4 metros, não. A girafa, ela pode atingir, certo? Por causa do seu tamanho, ela consegue se alimentar das folhas mais altas das árvores. Crianças, e na água? Quem é que sabe qual é o maior animal aquático? Alguém sabe? Alguém já pensou sobre isso? Na terra é a girafa. E na água? Na água é a baleia azul. Sim, a baleia azul é o maior animal aquático que existe, certo? Ela chega a medir aproximadamente mais de 25 metros de comprimento e ela pode chegar também a pesar cerca de 160 toneladas. Isso é muito peso, é muito pesada. A baleia, além de atingir um tamanho enorme, bem grande, também é muito pesada. E quando ela vai se alimentar, ela consegue engolir uma quantidade enorme de peixes. Olha que curiosidade legal! Não é mesmo? Muitas descobertas. Agora, será que vocês prestaram atenção direitinho no que eu falei? Eu vou fazer uma perguntinha então para vocês. Quantos metros de altura a girafa pode atingir? Alguém lembra? Eu falei. Ela pode atingir até 4 metros, isso mesmo, até 4 metros. Crianças, será que a girafa ela é maior ou menor que um adulto? Vocês já pararam para pensar? Um adulto, em média, ele pode atingir 1,80, 2 metros. E a girafa pode atingir até quantos metros? Até 4. Então, será que a girafa é menor ou maior que um adulto? A girafa é maior. Sim, a girafa é maior que um adulto, ela atinge até 4 metros. E a baleia? Vamos pensar um pouquinho na baleia azul? Quem lembra, em média, qual é o comprimento que a baleia azul pode chegar? Alguém ainda lembra? Ela pode chegar até 25 metros de comprimento, certo? Ela é bem grande, não é mesmo? Gente, então vamos pensar um pouquinho. Será que a baleia azul, ela cabe dentro da sua casa? Se a baleia azul pode atingir cerca de 25 metros de comprimento, será que ela cabe dentro da sua casa? Vai depender, não é mesmo? Se for uma casa pequena e menos, certo, deste comprimento, de até 25 metros de comprimento, significa que não vai caber. Agora, se for uma casa enorme, bem grande, significa que ela vai caber, certo? E sem falar que ela pesa, em média, quantas toneladas? Quem lembra? Ela pode atingir até 160 toneladas. Muito bem. Gostaram desta curiosidade? Agora nós vamos para mais uma atividade. Vamos para a atividade no cartaz. Vamos lá?
Observe a imagem e responda. Vamos observar o que nós temos aqui. Temos a imagem de um gráfico de animais. Quais são os animais? A girafa, elefante e o leão. Muito bem. Aqui nós temos as medidas da girafa, do elefante e do leão. Então, aqui nós temos a numeração que vai de 0 a 4. A medida destes animais será em metro, certo? Então, aqui a girafa, ela chega a medir, nesta imagem, 4 metros. O elefante, nesta imagem, chega a medir 3 metros, certo? 3 metros. Agora, vamos observar as medidas do leão. O leão, aqui nesta imagem, ele está apresentando quantos metros? 1 metro, certo? Nesta imagem, a girafa está medindo a altura de quantos metros? Vamos observar novamente? Quantos metros a girafa está medindo aqui de altura? 4 metros. Muito bem. 4. Tá, vamos colocar só o número 4. 4 metros. Quantos metros o elefante tem nesta imagem? Vamos observar? O elefante, nesta imagem, ele está medindo quantos metros? 3 metros. Então, o elefante está medindo nesta imagem 3 metros. Qual o animal mais baixo representado nesta imagem? O animal mais baixo representado nesta imagem é o leão. Muito bem. É o leão. Então, vamos colocar aqui o nome, a palavra leão. O animal mais baixo representado nesta imagem é o leão, que ele chega a medir quantos metros? 1 metro. Qual a diferença entre a altura do leão e a altura da girafa? Vamos observar, então. Qual é a diferença do leão, certo? Entre o leão e a girafa. Vamos observar. O leão, ele está medindo aqui nesta imagem 1 metro. A girafa está medindo 4 metros. Muito bem. Agora precisamos descobrir qual é a diferença entre a altura do leão e da girafa. Para isso, nós vamos descobrir, vamos contar aqui. O leão, ele tem 1 metro e a girafa 4. Então, está faltando quantos metros para o leão ficar com a mesma quantidade, ou seja, para alcançar 4 metros? Certo? Então, está faltando o quê? 1, 2, 3. Está faltando 3 metros. Então, 3 metros é a diferença entre a altura do leão e a altura da girafa. Então, a diferença aqui é 3 metros. Quantos metros o elefante é mais alto que o leão? Veja que agora mudou. Quantos metros o elefante é mais alto que o leão? O elefante, ele tem quantos metros aqui nesta imagem? 3, certo? O leão nós já sabemos, 1 metro. Então, o elefante é mais alto que o leão? Quantos metros ele é mais alto que o leão, certo? Então, nós vamos contar aqui. O leão, já sabemos que o leão tem aqui nesta imagem 1. Então, vamos contar. 1, 2, 3. O elefante, ele é mais alto que o leão. Quantos metros? Vamos descobrir. Aqui, até 1 metro, o elefante e o leão têm a mesma medida. Porém, a medida do elefante nesta imagem é 3 metros. Então, quantos metros ele é mais alto que o leão? Então, está passando o quê? 1,
2 metros. Então, o elefante é mais alto que o leão, 2 metros. 2. O elefante tem quantos metros a menos que a girafa? Muito bem. O elefante tem quantos metros a menos que a girafa? O elefante, ele tem quantos metros? 3. Nesta imagem, 3 metros. E a girafa? 4. Agora, quantos metros, certo? Quantos metros o elefante é menor que a girafa? Ele é menor que a girafa apenas 1 metro. Apenas 1 metro. Até aqui, certo? Até 3, eles têm a mesma altura. Porém, a girafa é 1 metro mais alta que ele. Uma a mais, certo? Então, o elefante tem 1 metro a menos que a girafa. Apenas 1 metro a menos, certo? Muito bem, crianças, então nós concluímos a nossa atividade de hoje. Nós analisamos neste gráfico as medidas destes animais, que eram quem? A girafa, o elefante e o leão. Qual é destes o menor? Qual que tem a menor altura? É o leão, isso mesmo. O leão aqui nesta imagem tem apenas 1 metro. E o animal mais alto nesta imagem é a girafa. Lembram da nossa curiosidade? Quantos metros a girafa pode atingir? Lembram também que a girafa é o maior animal terrestre? A girafa ela pode atingir até 4 metros, isso mesmo, até 4 metros de altura, sendo o maior, considerado o maior animal terrestre. E no meio aquático, quem lembra qual é o maior animal? A baleia azul, isso mesmo. Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!